Eu sou o professor Gil Delânio, pode me chamar de Gil, e o nosso objetivo aqui, como ele nos ortogou de ministrar a palavra de Deus, e se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, que gosta de Bíblia, você é uma pessoa que se alimenta da semente do céu, você está no lugar certo. E eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar de Jesus de Nazaré e da sua palavra. Não deixe que a pessoa que está do seu lado te incomode, não é? Se você for chato nesse momento, Jesus perdoa, porque é uma chatice em prol da tua alma, porque é um que está recebendo o pão vivo que desceu do céu, do Deus vivo. Foi esta palavra que estava lá no princípio, e Deus disse: haja, e houve. E é por esta palavra que tudo se fez, e foi por esta palavra que os profetas anunciavam o Messias. Foi por causa desta palavra que o Messias veio. Esta palavra fez ele nascer, essa palavra fez ele viver aqui, essa palavra fez ele morrer, ressuscitar ao terceiro dia, subiu ao céu, e foi por esta palavra com o Senhor. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, se eu Mateus, nome naquele mesmo dia, e ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, aleluia, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Verso 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Ele foi e respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles outros ali, isto não foi concedido. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, este é o teu momento, esta é a tua hora. Eu estou apenas aqui como canal para ministrar a tua palavra, esta palavra que é semente do reino, esta palavra que é poderosa para curar, restaurar, redimir, esta palavra que é alimento para a nossa alma, esta palavra que nos purifica, nos edifica, nos levanta, nos alimenta. Que esta palavra vá e produza o efeito para o qual está sendo mandada, em o nome de Jesus. A igreja, amém. Pode sentar. Os irmãos podem sentar. Procura-se semeadores, porque semente tem. Procura-se terra boa,
porque terra que não presta está enchendo o planeta. Nós temos por aí muitas almas, mas também cebosas. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado e confira se essa pessoa tem uma alma cebosa. Dê uma olhadinha. Confere aí. Tem? Dá uma conferida. Não tem como a gente saber. Olhando assim a aparência, não tem. Não tem. Porque se fosse olhar pela aparência, eu já achei 2 almas aqui, não é? Que eu não gostei. E só o fato de não gostar, a gente já cancela. Mas o reino de Deus não funciona igual a internet. Você não gostou, você cancela. O reino de Deus é muito diferente do que está ali. E Jesus, ele deixou muito claro que reservou um povo para revelar os mistérios do reino. Apesar de ter algumas pessoas que dizem ser crentes, serem evangélicos, apesar de estarem frequentando um templo, saudando com a paz do Senhor, apesar de terem Bíblia, apesar de dizerem que vão para o céu, eles ainda não conhecem os mistérios do reino. Eles fazem parte de uma denominação evangélica, eles têm um pastor, eles têm cartão de membro, certificado de batismo, eles batem o pé, rodistia, sai correndo feito um avião, mas eles não conhecem o mistério do reino. Há uma necessidade de a gente parar para perguntar: este reino que Jesus pregou, eu entendi e eu faço parte dele? Porque se eu não entendi e eu não faço parte dele, o inimigo ganhou. E aí nós vamos, pelo menos, fazer uma triagem. Porque se a gente não entende o que o semeador está dizendo, nós vamos viajar em várias trilhas religiosas, tateando no escuro, sem encontrar a luz. Jesus, ele contou uma história. Essa história é chamada na Bíblia de parábola, porque tem um sentido essa história. Ele quer dizer alguma coisa. Nesse capítulo 13, ele tem 7 parábolas. Ele está falando a respeito de como o reino de Deus funciona. Aí essa reflexão nesse momento de procura-se semeadores e terra boa. Primeiro eu preciso ser terra boa, para depois ser semeador. Porque uma vez que essa semente faz efeito na minha vida, eu não vou suportar o poder dessa semente na minha vida e eu vou querer compartilhar para que transforme outras pessoas. Só que quando a gente vai observar nesse texto aonde essa semente foi caindo e o efeito que foi acontecendo, deu para perceber que o defeito não está no semeador e o defeito não está na semente. O defeito vai estar no terreno aonde essa semente está sendo plantada. E cada um de vocês aqui, cada pessoa neste mundo aonde o evangelho vai ser pregado, essa semente está sendo plantada, mas nem todos irão frutificar. Eu achei interessante que quando o pastor estava aqui dizendo que ia orar por mim, ele falou a respeito de semear, não foi? E falou a respeito de frutificar. Eu não combinei com ele, mas o dono dele é o mesmo dono meu, não é? O Espírito que está nele é o mesmo Espírito que está em mim. Ele já estava dizendo: é essa palavra mesmo aí que eu quero, não é? É essa palavra aí mesmo que eu quero. Quando a gente vai para o verso 18, nesse mesmo capítulo, Jesus está explicando a parábola, que não era uma coisa comum. Ele dizia a parábola e deixava as pessoas entenderem por conta própria. E quem era do reino, entendia os mistérios do reino. E quem não era do reino, ficava voando. Ei, se você não entender, ou não está entendendo as pregações, as ministrações da palavra, você fica voando, a sua mente dá uma viajada, um TDA, não é? TDAH, sei lá, não é? Uma coisa assim, tirando você do foco. É preciso rever a sua conversão e se você é de fato do reino. Porque quem é do reino vai entender os mistérios do reino.
Mistério para os de fora, mas para a gente aqui é tudo normal, é tudo de casa, é tudo muito tranquilo. Verso 18: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Verso 9: A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. Jesus deixou muito claro que esse semeador é ele. Depois que ele vai embora, ele deixa outros semeadores. Ele diz: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mas ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E que poder é esse? Atos capítulo 1, versículo 8, ele explica que poder é esse. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você vai ser semeador, você vai ser pescador de homem, mas primeiro tem que ser terra boa. E aqui, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o diabo e arrebata. Eu vou falar de novo. Todos os que ouvem a palavra do reino, diga a Bíblia. Assim não, irmão. Mais forte, diga a Bíblia. Coisa boa, diga de novo. Uma palavra bonita, né? Glória a Deus. E não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aí ele está se referindo, este é o que foi semeado à beira do caminho, que é o versículo 4 que a gente leu aqui no início. O versículo 4 diz: quando o semeador, ele saiu para semear, umas sementes caíram no caminho e os pássaros vieram e comeram. Esses pássaros aí representam o quê? O maligno, espíritos malignos atuando para arrebatar a palavra de Deus dos corações. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga: eita! E sabe qual é o sinal de que o diabo ele vai arrebatar a palavra? É quando você não entende. E o caminho para não entender, um deles é não prestar atenção. Quem não está prestando atenção, pronto, se você disse é porque você está prestando atenção. É o teste, entendeu? Entendeu, né? Se você está rindo é porque você entendeu, né? E aí você vai perceber que tem gente que lê, mas não entende. Será que alguém tem coragem de dizer, de confessar isso aqui? Quem aqui lê a Bíblia, mas não consegue entender a maioria das coisas que lê? Lá em cima, lê, mas não consegue entender. Não tem coragem de dizer. Agora desse lado aqui, ó, será que tem alguém que tem coragem de dizer? Depois eu vou te dizer porque é que o povo não quer dizer. E tu vai concordar comigo. Desse lado, quem é que quando lê a Bíblia, na maioria das vezes não consegue entender? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdi as contas. Vamos aqui, desse lado. Quem? Só quem entende é a turma lá de cima, aqui de baixo. A turma lá de cima, eu boto muita fé. A turma do teto superior, a turma da nave espacial ali, são os clientes interplanetários, não é? Ninguém conversa aí, ninguém se distrai, aí todo mundo é atento, né? Aí todo mundo é concentrado. A maioria dali já sabe a pregação antes de começar a ler. Pensa no povo profundo. Essa é uma forma da gente tentar se conectar aqui. Ó, desse lado aqui. Quem aqui tem o costume de quando está lendo, não consegue entender, a maioria das vezes? Vai, levanta a mão. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me perdi. Parecido aqui o mesmo número e tal. Sabe por que não dá vontade de levantar a mão? Porque aqui está dizendo, foi o maligno que fez isso. Aí você está dizendo, é o diabo que está na minha mente, assim, sem querer. Você fica com medo de dizer, mas nesse sentido,
a gente pode esclarecer uma coisa. O tio aqui como professor pode dizer o seguinte: tem gente que tem dificuldade justamente com qualquer texto, não é a Bíblia. É com compreensão textual. Porque no Brasil, está começando a modificar do ano 2000 para cá, mas de 2000 para trás, existe um sistema de educação que era o decoreba. Você decorava tudo mesmo sem entender, era só para responder o questionário, marcar A, B, C ou D, e aí você recebeu o ensino médio assim, depois que você foi perceber que você conhecia as letras, as palavras, mas não conseguiria entender introdução, desenvolvimento e conclusão de uma redação e nem elaborar isso. Então pode ser esse analfabetismo funcional que existe dentro da cultura brasileira. Porém, se não for isso, há uma necessidade de uma metodologia para você ler, porque a Bíblia são 66 livros, existe conexão em tudo que está escrito aqui, mas nem todo mundo consegue perceber, porque não há uma ordem cronológica. Nós temos 66 livros, mais de 40 autores, e a época em que cada um foi escrito tem uma certa diferença. Alguns foi copiado, alguns foram conectados depois que a história aconteceu, e é uma necessidade de um conhecimento um pouquinho mais abrangente para compreender esse livro, além de ter o nome escrito no livro da vida e o Espírito Santo na sua vida, senão você não vai entender os mistérios do reino. O inimigo, ele tem arrebatado a semente no coração das pessoas, porque não há amor pela verdade, não há amor pela palavra, não há amor pelo reino, estão procurando Deus para as coisas desta vida. Oséias capítulo 4 e Oséias capítulo 6 tem uma denúncia a respeito disso. Oséias capítulo 4, verso 1, Deus diz através do profeta: eu tenho uma contenda contra os habitantes da terra, só prevalece o mentir, o perjurar, injustiça, homicídio sobre homicídio, e não há conhecimento de Deus sobre a terra. O verso 6 diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu me rejeitaste, eu também te rejeitarei, diz o Senhor dos Exércitos. Rejeitar a palavra, rejeitar o conhecimento de Deus na palavra, é rejeitar o próprio Deus que mandou esta carta para o seu povo e para esta geração. O capítulo 6, o verso 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. E o que entristece é que parece que tem alguns irmãos conseguiram decorar João 3,16 e o Salmo 23 e já diz: aqui de Bíblia eu sei tudo. Só que o Salmo 23, ele tem 6 versos, eu só decoro o primeiro, não decoro o resto, né? Aí diz que sabe o Salmo 23. Irmãos, ainda em Mateus 13, o verso 20, nós vamos entender o restante da explicação. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Maravilha, né? Quem aqui fica esperando o momento da pregação da palavra no culto para poder receber o alimento sólido, para poder receber o mocotó do céu, a favada celestial, para poder se revestir? Quem fica esperando todo o culto o momento da pregação? De verdade, eu vou perguntar logo lá de cima, né? Lá de cima, quem fica esperando? Ô glória, uma mão, ai Jesus, me ajuda, 2 mãos, 3 mãos, 4 mãos, um dedo, outro dedo mindinho, está diminuindo o negócio. Eu espero que aí venha ferver o caldeirão de Deus aí nesse negócio aí, viu? Tem algumas mãos que não levantaram. Eu estou preocupado, né? Eu estou preocupado. Aqui desse lado, quem fica esperando o momento da pregação? Quem fica esperando? Uma pessoa, 2, encheu, vou nem contar. Aqui, quem fica esperando? Quem fica esperando? Muito bem. E eu tenho certeza que ninguém está mentindo. Todo mundo fica esperando, eu tenho certeza. Se você teve a ousadia de levantar a mão para dizer: eu espero este momento, eu quero lhe aconselhar a trazer canetinha
um caderninho ou uma folha em branco e ficar anotando, porque tem muita coisa que passa no esquecimento. Vamos começar a anotar. Vamos fazer o teste? Qual foi o título da mensagem que eu falei? O título: procura-se semeadores e terra boa. Por favor, irmão, uma palma para aquela, só uma, tá bom? Só uma. Um é assim, ó. 1, 2, 3, uma palma, 1, 2, 3. Pronto, para você. Uma palma. Porque quando é muito, é para Jesus, para ela não ficar empolgada demais ali. Irmãos, terra dura, rochosa, terreno pedregoso. A gente chega aqui assim, não é? A gente já chega fazendo assim, ó. Esse pastor aí, aquela irmã cantando ali, esse aqui parado aqui, chega todo fechadão, fechadona, às vezes não quer entrar, não quer aceitar o convite para vir, não é? Joga folheto fora, tem Bíblia, mas não quer nem saber, cria ódio de crente, cria-se um do evangelho, que o coração se a semente é plantada, a palavra com alegria, mas em pedra lá vai sufocar. Falou em pedra, você entrou? 2 pedras? Não, estou brincando, é pedra para o reino, glória a Deus. Olha, foi semeado em um solo rochoso, esse é o que ouve a palavra com alegria, logo recebe, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se desvia ou se escandaliza. Quem aqui lembra de pessoas que caminhavam aqui com tanta alegria, mas hoje está afastado? Lembra de alguém que está afastado? Lembra de alguém que está afastado? Recebeu com tanta alegria, irmão. A palavra estava lá no coração queimando, mas a raiz não estava profunda. Sabe aquele tipo de gente que só gosta de estar aí pronto? Sabe aquele tipo de gente que vem e fica por ali, sabe? Às vezes liga um celular, tá? Não, eu estou na igreja, mas não sou igreja. Entrei no evangelho, mas no evangelho não entrou em mim. Sabe esse tipo de coisa, não é? Esse negócio assim, olha, eu sou de Jesus, mas nem tanto, né? Sabe aquele negócio, não, eu sou daquela igreja, mas assim, eu não concordo com muita coisa ali. Aí começa a faltar a profundidade da raiz. E o que é que a gente aprende com Davi no Salmo 1? A respeito da raiz. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja dá fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, pois são como a folha, a moinha que o vento leva. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Olha que foi comparado o justo, o bem-aventurado, aquele que ama e tem prazer na lei do Senhor. Ele foi comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro. Qual é o segredo? A raiz é regada, fruto o tempo todo. Eu encontrei um tempo desse aí um irmão que me conheceu quando eu tinha cabelo, antes do ano 2000. O pessoal vê a gente assim, acha que a gente não tem cabelo, né? Mas eu já tive cabelo. Inclusive, passava um que não tinha, eu fazia assim, ó. Aí, o processo aconteceu, eu fiquei assim. Mas ele perguntou para mim: e aí, Gil, tu ainda é crente? Eu digo, claro, é doido, né? Eu disse, rapaz, muda não, isso é do mesmo jeitinho. Mas daquele jeito mesmo, daqueles tempos lá, tudinho, eu disse, agora tá pior, meu filho.
Agora que a coisa está na veia mesmo. Depois dessa pandemia eu fiquei doido por Jesus, doido, varrido mesmo assim. Malucão mesmo por Jesus. E a Bíblia, tal, e Jesus, tal, e Bíblia e Jesus, ele chega, saiu de perto. Ele não estava aguentando. Porque há uma necessidade de você manter a chama acesa, manter a alegria constante, abundante. Isso que o nosso trabalho do Senhor não é em vão, é ter prazer nesta lei. Olha, já me deram um refrigerante para tomar, eu tomei, mas me deram um café, guti, é com prazer. Você tem que saber o que lhe dá prazer. Se não for a palavra, tem que a coisa dentro de você. Ou você ama esta palavra, e nesta palavra você não vai entrar. É muito sério isso. Eu não sei se eu deixo para o final, ou eu leio agora um texto de João. Agora ou para o final? Agora ou para o final? Agora ou para o final? Se doer, a culpa não é minha. Vai doer. Diga para quem está do seu lado, vai doer. 14, Evangelho de João. Todo mundo está pensando que é o início. Não é o início. Verso 23. Está filmando, é? Tá coisa linda ali, ó. Fantástico. João 14, verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É assim, ó. Jesus chega, aí olha para Valdir. Aí consulta lá dentro de Valdir se tem amor pela palavra. Se tiver, ele entra. Se não tiver, ele não entra. Quem está entendendo, diga: eita! Dá para perceber que ele não entra em todo canto? Porque Jesus não entra onde a sua palavra não entra primeiro. E essa palavra, depois que entrar, o inimigo não pode arrebatar, a rocha não pode sufocar, e que entrar com prazer e alegria neste livro santo, nesta palavra poderosa, neste alimento celestial. Meu Deus do céu. O capítulo 17, Jesus está lá chorando com os discípulos. Ele está lá chorando. Senhor, dizendo ao Pai, né? Eu dei-lhes a tua palavra, e eles receberam a palavra. Eu quero, Senhor, como tu és em mim e eu em ti, assim eles sejam também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Há uma necessidade de nós entendermos que o reino de Deus não é senta, levanta, canta, bate palma e vai para casa. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É a semeação de uma palavra transformadora. Louvado seja o nome do Senhor. Procura a palavra aí dentro. Se tiver, procura prazer, amor, alegria nesta palavra. Se não tiver, estremeça, porque se a trombeta tocar hoje, eu não posso te garantir nada. Se o Senhor chamar a sua igreja hoje, eu não posso te garantir nada. Eu volto agora para Mateus, o capítulo 13. E o verso 22. A mente caiu, o inimigo, vum, ficou sem fruto, sem entendimento. Caiu numa terra que até recebeu a palavra com alegria. Chega até a se batizar e chorar.
chega a desfrutar de tanta coisa boa no nosso país, coisa lá fora, se aperta, que angustia e sufoca, e a pessoa diz: vou ali, quem sabe eu volte. Dá uma tristeza, irmão, encontrar crente desviado, desmantelado, afastado. Sim ou não? Eu lembro de um que eu encontrei ali no São Bento, no meio da rua. Eu disse: Pai do Senhor, meu irmão. Ele disse: eu não sou crente mais não. Eu disse: a paz do Senhor, meu irmão. Ele disse: eu não sou crente mais não, rapaz. Eu disse: eu vou dizer de novo: a paz do Senhor, meu irmão. Não tem nada que impeça eu lhe chamar de meu irmão. Aí ele disse assim: você está me conhecendo de onde? Você cantava, e muitas vezes que você cantava, me edificava muito. Parou, foi? Foi. Parou, foi. Eu disse: por quê? Pronto, foi esse porquê que o camarada começou a chorar e contar a história, e eu dei do meu tempo para ouvir. Ele disse: eu estava precisando só isso, alguém para mim ouvir do Pai. Só isso. 1h30 ouvindo desabafo, sabe? Desabafo, desabafo, desabafo. Vai, solta. Tira esse negócio engasgado aí, vai, bota para fora. Eu não falei nada, irmão, só virei uma orelha ali, e ele falando. Você está indo para onde? Para a casa da minha sogra. Eu disse: bora. A sogra crente, dirigente, né? Aí estava todo mundo lá, não sei o que foi aconteceu. Café, bolo, e olha Jesus, para onde Jesus me levou, né? Povo crente orando, café e bolo. Tu acha que eu fiz o quê? Aí oramos ali, ele se decidiu voltar. 6 anos depois, eu fui pregar numa vigília. E quando eu fui pregar numa vigília que nunca mais ouvi esse irmão, eu tive um período de tempo falando, e ele também teve. Eu não lembrava mais dele, estava bonitão, rapaz, terno vinho. Aí ele disse assim: eu lembro que eu estava afastado, só pensava em me matar. E teve um rapaz que me parou na rua e se preocupou comigo, me abraçou e disse: eu quero lhe ouvir. Foi você, não foi? Eu estava lá na hora que ele foi testemunhar do retorno dele. Deus marca esses encontros assim, irmão, mas não tem como você amar esta palavra e Deus não lhe usar. Não tem como você amar esta palavra e incomodar e não incomodar o inferno. Esta palavra vai fazer de você uma bomba, vai incomodar as trevas, porque é luz nos olhos cegos, vai estremecer as trevas. Essa palavra é importante demais. Verso 22: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica sem fruto. Lá no capítulo 5, 6 e 7, Jesus fez um sermão maravilhoso, chamado Sermão da Montanha. E aí, no capítulo 6, o verso 24, ele vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores. Só 2, irmão, mas ele não quer. Porque toda vez que você tiver 2, você já está dizendo que um não serve. Entende o que eu estou dizendo? Você precisa de 2. Eu conversando com o Mormon disse que precisava de 2 Bíblias e de 2 profetas. Eu disse: não. Você, quando está dizendo que a primeira Bíblia não serve, precisa do livro de Mormon, você já está dizendo que a primeira não é suficiente. O único e suficiente Salvador. Louvado seja o seu nome para sempre. Aquele que ouve a palavra, mas os cuidados dessa vida. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. A preocupação com o emprego, a preocupação com dívida, a preocupação com arrecadação, ter,
coisas. O reino de Deus não é sobre coisas, não é sobre ter. O reino de Deus é sobre ser, é sobre pessoas. A tua preocupação é com gente, a tua preocupação é com o interior, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:23, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas mencionadas vos serão acrescentadas. O comer, o beber e o vestir, que representa as tuas necessidades. Tuas necessidades, não tuas preferências. Tuas necessidades. O diabo, ele vai tentar perseguição e tribulação desta vida, também vai tentar. O mundo vai querer fascinar, as riquezas desta vida vai querer sufocar, mas o verso 23 fala de uma terra que não se abala diante dessas coisas. Eu vou te dizer, irmão, essa terra está aqui. Ô glória, está aí também. É sério, irmão, porque olhando a aparência não parece que a terra está boa, mas está boa aí. Ô glória a Deus. Não é para julgar pela aparência, não é para julgar pela aparência. O verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Oh glória! Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O maior desafio agora é amar esta palavra. Segundo, é entender esta palavra. E terceiro, não interpretar errado esta palavra. O Senhor disse para Josué: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Parece que foi só isso, mas não foi. Olha, esta palavra, esta lei, você vai meditar de dia e de noite. Não pode sair da tua boca as palavras desta lei. E se você fizer conforme está escrito nesta lei, você vai ser bem sucedido por onde quer que andares. Então o segredo não está especificamente em 7 vezes que você mergulha no Jordão, ou 7 vezes que você vai na semana no culto. Na verdade, o segredo está nos princípios do reino que você coloca em prática. O desafio da cristandade hoje é o mesmo desafio do passado. Nós estamos a todo tempo ouvindo um grito: voltem-se para a palavra. Nós estamos o tempo todo dizendo: Deus vai mandar um grande avivamento, Deus vai mandar um grande avivamento. Hoje na escola bíblica eu estava falando com o pessoal que costuma dizer que é do louvor, e eles disseram: olha, nós vamos falar a respeito da reforma de Josafá. E lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do 19, o povo se junta, começa a cantar, não faz mais nada, e os inimigos são destruídos enquanto o povo está cantando. Aí ele perguntou: então há um poder no louvor? Aí eu disse assim: volta aí o capítulo 19 e percebe que foi ensinada a palavra ao povo todo. Agora vamos para o início do capítulo 20. Teve jejum, teve oração, arrependimento, quebrantamento, teve consulta ao Senhor, teve profeta falando, teve uma entrega total. Aí eles cantaram dizendo: não tem como perder essa batalha, já vencemos, vamos cantar. É diferente, irmão. Não é a música que faz o inimigo cair por terra, é a convicção de que estamos cantando porque tem um Deus no céu ao nosso favor, dizendo: a peleja não é vossa, é minha, eu estou pelejando por você. Conhecer desta palavra é ter a fé fortalecida todos os dias. Mas toda vez, pastor Carlos, que eu acordo, televisão, pei, pá, puf, pá, pei, né? Quando liga, chega, sangra. A minha cabeça fica perturbada com tanto morreu, matou, morreu, morreu, matou, morreu. Israel, Ucrânia, mutirão.
Mandacaru, não é? São Severino, Bahia, Bahia, Bahia. Fica de pé, vamos orar para o Bahia, pelo amor de Deus. Fica de pé assim, do jeito que eu estou. Eu não quero saber quem é a prefeita. Eu quero saber se tem terra boa. Eu não quero saber quem vai ser o próximo prefeito. Eu quero saber se tem crente que quer semear. Porque nós estamos procurando semeadores. Nós estamos procurando terra boa. Porque nós estamos enchendo os templos de pessoas vazias. Não pode ser assim. Esta palavra tem que entrar, tem que germinar e tem que dar fruto para a glória de Deus. Tem que gerar trabalhadores para a seara. E ele disse: orai, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Feche seus olhos. Paulo disse a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, tem gente que gosta da lei de crente, tem gente que gosta de igreja de crente, de música de crente, mas diz assim: mas eu não quero ser crente. Porque a palavra que os crentes pregam dura demais. Porque esse negócio de ter que estar no templo, esse negócio de ter que mudar as coisas, esse negócio de ter que renunciar, ter que negar, tem que mudar, isso me incomoda demais. E eu acho que Deus vai me aceitar assim. Aceitar, Ele aceita, mas Ele te ama demais para deixar assim. É uma mudança, é uma metamorfose. Convertei-vos, arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo e sereis batizados em nome do Senhor. Há uma necessidade dessa conversão, dessa transformação, de ser mais parecido com Cristo, de andar como Ele andou, amar como Ele amou, de se submeter ao Pai como Ele foi submisso. Você precisa do Espírito de Cristo, e o Espírito dele não entra na casa suja, tem que limpar para ele entrar. Irmãos, é muita coisa que precisa acontecer. Terra boa para dar frutos. Terra rochosa tem que tirar as pedras. Terra espinhosa tem que tirar espinhos. Você que está perturbado pelo inimigo, querendo arrebatar a palavra da sua vida, não crê mais na palavra, não crê mais no Evangelho, não crê mais que Jesus vai voltar, não crê no Espírito Santo, não quer mais aceitar as pregações, coração endurecido, tem um inimigo aí perturbando a tua vida, querendo roubar o teu direito de vida eterna, o teu direito de receber os mistérios do reino. É possível ter alguém aqui hoje que quer fazer uma aliança com Jesus e quer abrir o coração para essa semente entrar e você se tornar uma nova criatura, você ser transformado pelo poder deste Evangelho e você amar esta palavra para poder receber o Espírito Santo na sua vida. Eu quero te fazer um convite para vir para cá, de onde você estiver. Vem para cá correndo, vem para cá que nós vamos orar por você, agradecer a Deus pela tua vida e te abraçar como irmão ou irmão em Cristo. Tem alguém? Tem que quer vir? Pode vir para cá que nós estamos aqui para orar por você. Tem alguém? Tem? Tem não? Nós vamos orar por Bahia. Nós vamos orar por Bahia. A cidade de Bahia não é pelas ruas e pelas casas, são pelas pessoas. E depois de orar, eu quero dar um aviso a vocês. Estenda a mão para qualquer lugar que você acha necessário, para qualquer lugar, para um bairro, para uma rua que você está imaginando aí. Estenda a mão para qualquer lugar que você gostaria de estar lá, para orar por aquela casa, por aquela rua, aonde você acha que está morrendo muita gente, aonde você acha que está tendo conflito, aonde você
acha que está tendo muita perturbação, se dirija em direção a este lugar que você está imaginando aí, como se você estivesse lá, e nós vamos agora orar, pedindo a Deus que movimente as águas, os anjos, o que precisar, para poder fazer uma varredura na cidade de Bahia, transformar corações, mudar a pessoa do lugar, para poder nós termos paz na nossa vizinhança, na nossa cidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui como ministros de Deus, como igreja tua. A tua igreja se incomoda com tanta morte, com tanta guerra, com tanta perturbação nesta cidade. Olhe, Jesus, ainda tem crente na cidade de Bahia, e nós estamos clamando aqui, pedindo que venha varrer toda essa potestade, toda essa hoste do inferno que tem perturbado as famílias, que tem perturbado os bairros. Olha, meu Deus, use quem quer que seja, faça a varredura do mal nesta cidade. Meu Deus, que a tua palavra encontre lugar naquele homem, naquela mulher que está semeando guerra, contenda, desavença. Transforme, converta, Deus, que haja o testemunho do poder do evangelho, do poder que há nessa ministração, nesta palavra do reino, que esta palavra produza o efeito para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Um aviso: